Olá, bom dia a todos. Eu sou a Giovana e nós vamos começar nosso trabalho sobre a bacia do Rio São Francisco. Quem foram os alunos que participaram desse trabalho? Foi a Camila Silva, o Emerson Santos, Gabriel Oliveira, eu, Giovana Mariano e a Gislene Batista. Bem, o que nós vamos falar nesse trabalho? Eu, Giovana Mariano, vou falar sobre o que é uma bacia hidrográfica, o Gabriel vai falar sobre as características e a sua importância, a Camila Silva vai falar sobre a transposição do Rio São Francisco e a Gislene vai falar sobre os rios que compõem essa bacia hidrográfica. Bom, mas então o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela é a área ou a região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Ela é a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água, abastecendo-o. Características e importância. A bacia do Rio São Francisco é totalmente brasileira e ocupa uma área de 640 mil quilômetros, aproximadamente, o que corresponde a quase 8% do território nacional. Ela abrange diversos estados do país: Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. O Rio São Francisco é popularmente chamado de Velho Chico, possuindo uma extensão de aproximadamente 2.800 quilômetros, e devido ao seu tamanho é dividido em 4 trechos: Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. É considerado um rio de planalto que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e escoa sentido sul-norte do país. Atravessando o sertão nordestino, a região fica mais seca do Brasil, desaguando no Oceano Atlântico. Além da Caatinga, a bacia do Rio São Francisco abrange diversos biomas brasileiros, como o Cerrado e a Mata Atlântica, e apresenta regiões de clima úmido, árido e semiárido. O Rio São Francisco é um rio perene, ou seja, mesmo nas épocas com poucas chuvas ele não seca. Isso possibilita a navegação, embora muitos problemas ambientais que vem sofrendo atualmente tenham deixado alguns trechos impossibilitados, como o assoreamento, ou seja, a perda das matas ciliares que possibilitam o acúmulo de resíduos sólidos. Vale lembrar que a bacia do Rio São Francisco é formada pelo Rio São Francisco e seus 158 afluentes, dos quais 90 são rios perenes e 68 deles são rios temporários. Porém, a expansão da urbanização e da industrialização, desmatamento, queimadas e atividades como mineração, agricultura, pecuária e pesca têm resultado num grande impacto ambiental para a região, desde a poluição das águas, assoreamento dos rios, perda da biodiversidade, falta de saneamento básico das populações que ali vivem, dentre outros. A bacia do Rio São Francisco tem uma enorme importância econômica, social e cultural para a região, uma vez que suas águas servem para abastecer e fornecer energia para grande parte da população circundante, cerca de 520 municípios, além de servir de transporte e comunicação entre as cidades. De tal modo, a bacia do Rio São Francisco, muitas usinas foram instaladas. Na medida que apresentam muitos rios caudalosos, com diversas quedas de água, as quais são aproveitadas para geração de energia. As usinas hidrelétricas que merecem destaque são Três Marias, Queimado, Paulo Afonso, Sobradinho e Luiz Gonzaga, Itapirica, Xingó e Mochotó. Transposição no Rio São Francisco. A transposição do rio é um projeto do governo federal que visa a criação de 600 quilômetros de canais, criado com o intuito de deslocar e abastecer as regiões do Nordeste. Aqui é a Gislene e agora eu vou falar sobre os rios que compõem essa bacia hidrográfica. Bem, ao todo são 12 rios e eu irei estar falando o nome de cada um deles para vocês que está aqui no nosso slide. Então, temos o Rio Abaeté, Rio Correntes, Rio Preto, Rio Pardo, Rio Grande, Rio Indaiá, Rio das Velhas, Rio Paraopeba, Rio Paracatu, Rio Urucuia, Rio Jequitaí e Rio Verde Grande. Então foi esse o nosso trabalho, espero que todos tenham gostado e que vocês tenham um ótimo dia. Obrigada!